eu havia comentado com vocês, na semana passada eu estava comentando com vocês, de algumas revoltas que aconteceram nesse período e que foram lideradas por escravos, como, por exemplo, a Revolta das Carrancas, a Revolta de Manuel Congo, que aconteceram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, respectivamente. Mas tem uma outra revolta, e essa sim, ela teve uma repercussão maior, que aconteceu na Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, em janeiro de 1835, que foi uma revolta conhecida como Revolta dos Malês. E essa vocês têm ali no esquema de vocês. Opa, peraí, eu vou fechar esse arquivo aqui para não atrapalhar. A Revolta dos Malês, ela aconteceu na Bahia, conduzida por africanos escravizados, e aí tem uma coisa que é muito interessante de se falar, nesse caso aqui da Revolta dos Malês, de que a maioria deles eram de uma etnia específica, da etnia Nagô e Yorubá, e também contando com a participação de outros grupos das etnias Gegés e Haussás. Então é que assim, né, turma, normalmente, quando no senso comum a gente fala dos africanos, a gente acha que todos eles falam a mesma língua, que todos eles são idênticos, mas na verdade isso não é verdade, certo? Na verdade isso não é verdade, é boa. Mas os africanos, gente, eles têm os vários grupos, as várias etnias, e isso, se vocês pesquisarem por mapa étnico africano, vocês vão ver que há centenas de etnias naquele continente. Então, o que acontece? Tanto que assim, a questão dos traços faciais, das alturas, sim, gente, até tem isso, tem africanos que são mais baixos, tem africanos que são mais altos, isso um continente bastante complexo, com povos com características bem diferentes. Mas nesse caso aqui desse conflito, dessa revolta conhecida por Malês, tá? Então ela contava com esses grupos específicos na liderança. Tá? Bom, acredita-se que o termo malê, de origem iorubá, fosse usado para designar africanos convertidos ao Islã. E aí está uma diferença, né? No caso, você tem grupos que lideram esse processo que são africanos que eram islamizados já lá no continente antes de virem para cá, e principalmente esses africanos islamizados são aqueles que viviam no norte do continente. Então, naquela região ali também a gente pode usar o termo malês para se referir às pessoas que viviam no atual país Mali. Mali, só para vocês, só uma atualidade para falar desse país, dessa região onde teriam vindo esses escravos. O Mali, recentemente, esse ano, não faz algumas semanas atrás, o Mali sofreu mais um golpe de Estado, mais um golpe militar. O presidente que estava no poder há algum tempo foi derrubado por um golpe militar lá no Mali, só para vocês verem o que acontece, né? Aliás, o que acontece de conflito aí pelo mundo afora, vocês podem ver agora o que está acontecendo. Bom, então assim, a maioria dos malês, e aí está uma grande diferença, a maioria dos malês sabiam ler e escrever em árabe, por isso, porque o aprendizado dessa língua era necessário para ler o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Então isso também é uma diferença. Então aqui, no caso, a revolta dos malês, africanos de origem muçulmana, que sabiam ler e escrever em árabe. Então, na verdade, as pessoas, justamente para você viver o islamismo, tu tem que ser alfabetizado. É difícil você compreender o Alcorão se você não entender o que está escrito nele, isso segundo a concepção dos muçulmanos. Mas bem, turma, naquele período, a população de escravos de ganho era bastante expressiva na cidade de Salvador. Aliás, a população negra na cidade de Salvador, ela é bastante alta ainda, até porque, turma, Salvador, ela foi uma cidade que foi um dos principais portos de entrada de escravos aqui no país. Esses escravos de ganho, eles trabalhavam fora da casa dos seus senhores, exercendo atividades variadas, aí aparece ali no exemplo ambulantes, mensageiros, carregadores, carpinteiros, e por aí vai. E entregavam aos seus donos parte da remuneração que recebiam. Então, sim, gente, escravo de ganho é uma coisa bem complicada. Tu é dono de uma pessoa, né? A pessoa ela pertence a você, esse escravo é uma posse tua, uma coisa tua, e aí tu manda essa pessoa, essa pessoa ela vai trabalhar, vai fazer determinado serviço, e aí quando ela volta para casa, ela tem que entregar uma quantia para o dono.
certo? Para vocês verem como tem gente folgada, né? Bem, o dinamismo do meio urbano, a relativa autonomia que caracterizava a atividade dos escravos de ganho, a origem comum, a religião e as condições de trabalho, elas propiciaram o desenvolvimento de relações solidárias entre africanos cativos e libertos na luta contra a escravidão. Porque assim, ó, turma, como eu havia comentado com vocês na semana passada, já haviam ocorrido algumas revoltas lideradas por escravos nesse período. Vale lembrar, mais uma vez falando, que a questão haitiana, ela deu um impulso, assim, bem considerável para que esses episódios acontecessem, certo? A rebelião, Revolta dos Malês, ela mobilizou aproximadamente 600 homens organizados numa sociedade secreta. Pô, tu organizar 600 pessoas, olha, os caras eram bom mesmo. Apesar do movimento ter sido organizado e liderado por malês, nem todos os negros muçulmanos da cidade participaram da revolta. Isso é uma informação aqui importante. Assim como nem todos os rebeldes seguiam o islamismo. Não dá, né, gente? Na verdade, uma coisa que era muito comum quando os africanos eles eram trazidos escravizados aqui para o Brasil, eles eram separados, certo? Então, ia alguns, por exemplo, se pegava uma família ou pegava escravos de alguma região, você colocava mandava uns para uma região, você mandava outros para outra, você separava as famílias, mas mesmo com essas separações, esse grupo ele ainda conseguiu formar uma certa identidade, né? Então, assim, ó, mesmo nem todos os negros sendo muçulmanos participando e nem todos os rebeldes seguidores do islamismo, segundo o historiador João José Reis, nesse artigo publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional de fevereiro, essa publicação foi em 2012, a conjuntura se caracterizava da seguinte forma: Salvador tinha na época em torno de 65 mil habitantes. Salvador, capital do Bahia, era menor que Juí hoje, no qual 42% eram escravos. Então faz a conta aí, gurizada. Vamos supor que seja 40 mil, vamos supor que seja 65 mil habitantes e 40% escravos, para ficar mais fácil fazer cálculo, isso dá 26 mil habitantes. Aliás, espera aí, vamos supor, dá 26, dá quase, vamos botar 27 mil escravos para fechar aquela continha com 42%. Isso é um número bem considerável para uma cidade. Entre a população não escrava, a maioria também era de africanos e seus descendentes nascidos do Brasil. Os brancos não passavam de 22%. Ou seja, tu tinha a cada 5 pessoas, uma era branca, o resto, população negra em Salvador. Entre os escravos, 63% eram nascidos na África, chegando a 80% no Recôncavo, que é uma região ali próxima, a região de Feira de Santana, atualmente. A maioria dos africanos era nagô, 30%, bem como a maioria entre os muçulmanos. Os malês foram os responsáveis por planejar, então está aparecendo ali para vocês, os malês foram responsáveis por planejar e mobilizar os insurretos. Insurretos significa revoltosos, para quem não entende a palavra. Suas reuniões eram uma mistura de exercícios corânicos, então leitura e escrita do Corão, rezas e conspiração. O próprio levante, olha que curiosidade, ele aconteceu no final do mês sagrado do Ramadã, o 9º do calendário muçulmano. É que assim, ó, turma, só para relembrar um pouco vocês, os muçulmanos, no mês sagrado do Ramadã, que ele é uma data variável no calendário muçulmano, nesse mês, é uma coisa que eu ensinei para vocês no ano passado, o muçulmano ele não pode, entre o amanhecer e o pôr do sol, ele não pode comer, não pode tomar água, ele não pode discutir, ele não pode fazer relações sexuais e ele não pode brigar, guerrear. Então, assim, é uma coisa que os muçulmanos eles seguem muito ao pé da letra nesse período aqui. Então, no final do Ramadã, no dia seguinte ao final do Ramadã, o pessoal, agora chegou a hora, tá? Então, diz ali, ó, os malês foram às ruas com roupas islâmicas, que são umas roupas brancas, e amuletos protetores feitos de cópias de rezas, de passagens do Alcorão e de bênçãos de líderes espirituais. Mas
o levante ele estava previsto lá para 25 de janeiro, então que era no dia seguinte ao final do Ramadã. Mas uma escrava liberta, tá, em troca de favores pessoais, delatou as autoridades. Os malês, então, aí partem para a luta, apesar de terem perdido a vantagem do fator surpresa. E aí, ao serem derrotados na cidade de Salvador, eles fogem para a região do Recôncavo Baiano, que não é tão longe assim, atacando os canaviais. Mas lá também são vencidos e são submetidos a torturas, açoites, deportações e até execuções. Na verdade, né, gente? Então, assim, o que acontece? Deportação. Alguns desses escravos, principalmente os principais líderes, eles vão ser deportados de volta para a África. Certo? Eu diria que, de um certo modo, eles conseguiram um objetivo que era voltar para sua terra, pelo menos isso. Mas o que acontece, turma? Deixa eu só pegar aqui um material para mostrar para vocês, já que nós estávamos falando sobre ela. O objetivo da revolta do malês ele ainda não é esclarecido. Certo? É uma coisa que ainda não é muito claro aqui, que é a seguinte: segundo autoridades da época, os rebeldes pretendiam exterminar a população branca e os católicos, segundo a versão da época. Mas essa versão até hoje ela não foi confirmada pelos registros que se conhecem. Assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó, tá? O intuito ainda é incerto e ainda é objeto de pesquisas. Segundo esse historiador que eu citei aqui, o João José Reis, esse historiador afirma que não é possível dizer com certeza que os malês almejavam extinguir a escravidão como sistema de trabalho na sociedade brasileira, uma vez que alguns dos depoimentos de escravizados aprisionados concedidos no tribunal daquela época revelavam que alguns deles tinham planos de escravizar os mestiços. A gente não pode esquecer que os diversos grupos de negros escravizados tinham suas próprias identidades culturais trazidas da África. Porque, assim, ó, os malês, eles vinham de regiões do norte do continente e não necessariamente viam os escravizados de Angola como seus iguais. Então, aquilo que eu falei para vocês, não são iguais. Muitas vezes a violência da escravidão, e a escravidão é uma coisa violentíssima, é uma coisa assim, ó, é uma das violências mais absurdas que a gente tem. A violência da escravidão ela gerava desejos de vingança. Não apenas contra os senhores, mas contra alguns negros escravizados de outras etnias, e particularmente contra negros e mestiços livres que apoiavam a escravidão. Então, assim, ó, tu pega, por exemplo, os negros escravizados que nasceram no Brasil, de acordo com outro historiador, o Rafael Marquesi, tinham mais chances de obter a alforria, e isso gerava um ressentimento entre escravizados recém-chegados na África, como foi o caso dos malês na Bahia. Então, isso também é uma coisa que alimentava essa vingança, esse desejo de vingança entre os próprios escravizados, porque você tinha um grupo que tinha mais privilégios que outros. Aliás, turma, essa é uma das estratégias, eu vou interromper aqui, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Essa estratégia de dividir para poder dominar é coisa da mais comum, tá? Sabe assim, gente, isso é uma coisa, essa coisa de você dividir um grupo para poder dominá-lo, é uma das coisas mais comuns que vocês têm até hoje, não foge muito disso. Eu quero mostrar para vocês, então, aqui o material rapidinho, é um vídeo de uns 5 minutos, para nós falarmos sobre essa revolta dos malês aqui, ó. Bem curtinho, não sei se vai atrapalhar minha câmera aqui, mas tudo bem. Foi organizado por africanos muçulmanos, denominados de malês, no momento de expansão do islamismo entre os africanos que viviam na Bahia. Os revoltosos eram em sua maioria nagô, mas contaram com a participação de escravos e libertos de diferentes etnias e religiões. Nesse sentido, os laços de amizade, solidariedade e identidade étnica que os uniam foram significativos para a mobilização de um contingente de 600 homens, que levantaram em armas contra o governo constituído, muitos deles africanos não muçulmanos, que nutriam sonhos de liberdade. O movimento foi marcado para acontecer no final do Ramadã, nono mês do calendário islâmico, dedicado ao jejum e à reflexão espiritual. Para os católicos, era o dia de festejar Nossa Senhora da Guia,
padroeira dos navegantes, com grande festa em bairro distante do centro da cidade de Salvador, que já recebia uma ampla quantidade de devotos na noite do dia 24. Enquanto o corpo policial e os senhores se deslocavam para participar dos festejos, os escravos se preparavam para o levante, que estava planejado para ocorrer no amanhecer do dia 25, mas foram denunciados por duas libertas nagôs e logo surpreendidos por uma patrulha da cidade em um sobrado de 2 andares na ladeira da praça, onde se encontravam reunidos. Neste local, houve o primeiro combate entre os rebeldes e as forças de segurança da cidade, o que fez os rebeldes dividirem-se em grupos e seguirem por várias vias da cidade. Boa parte se deslocou para a Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, onde se encontrava um dos líderes do movimento, o escravo malê Pacífico Licutã, preso para pagamento de dívida adquirida pelo seu senhor com credores da cidade. Houve confronto dos rebeldes com os carcereiros da prisão e com os seguranças do palácio do governo, o que impediu o resgate de Licutã e deu novo destino aos insurgentes que se dirigiram aos gritos para o bairro da Vitória, na tentativa de despertar outros escravos para o movimento e encontrar um grupo numeroso de malês que residiam ali na casa de seus senhores. No trajeto, pararam no convento das Mercês para se reagruparem, mas logo foram atacados por guardas de uma ronda policial. Sem baixas nesse confronto, os revoltosos seguiram e reuniram-se com outros que vinham da Vitória. Do Campo Grande, foram em direção à freguesia das Mercês, enfrentando os soldados do Forte de São Pedro, que fizeram vários disparos contra eles. Das Mercês, retornaram ao centro da cidade, atacando um posto militar em São Bento. Posteriormente, atacaram um posto militar na rua Joana Angélica e seguiram para o Terreiro de Jesus, onde entraram em confronto com policiais. Ao escaparem do cerco, os revoltosos desceram pelo Rinho e pela ladeira do Tabuão alcançaram a Cidade Baixa. Os rebeldes tentaram fugir em direção ao Cabrito, local em que encontrariam escravos de engenhos vizinhos a Salvador, mas tiveram um embate decisivo contra as forças do governo imperial em frente ao quartel da cavalaria em Água de Meninos, onde os revoltosos foram sobrepujados. Os poucos sobreviventes que tentaram a fuga pelo mar morreram afogados. Nesses confrontos, mais de 70 insurgentes morreram e foram enterrados sem acompanhamento religioso, numa vala comum, no cemitério do Campo da Pólvora, mesmo que as tradições católicas e islâmicas recomendassem os ritos fúnebres. Um número bem maior foi os de africanos feridos que tiveram seus corpos mutilados nos embates. Os insurgentes sobreviventes foram julgados e condenados a diferentes penas que variaram de prisão simples à pena de morte. Apesar das poucas horas em que transcorreu o levante, o evento teve efeitos duradouros. Meses após o movimento, o clima de medo que se espalhou pela cidade de Salvador permanecia, o que levou a frequentes prisões, espancamentos, assassinatos e deportação de africanos que não tiveram participação com a revolta. Por outro lado, a violência e arbitrariedade empregadas levaram milhares de africanos libertos a deixarem a Bahia para retornar à África, buscando escapar das leis que restringiam ainda mais os seus direitos. Pelas páginas dos jornais, o levante teve repercussão para além da Bahia e do Atlântico, causando temor na elite senhorial e autoridades que aumentaram a vigilância e o controle sobre os escravos em diversos locais. Apesar do insucesso dos revoltosos, este foi um movimento significativo para uma época, ao mostrar que a resistência coletiva ao regime escravocrata era possível, causando temor e constrangimento à elite senhorial, que com suas pesadas penas acreditavam arrefecer a aspiração de liberdade de muitos escravos. Bem, turma, vocês viram aqui, vocês puderam ver aqui, que
esse movimento, então, né, gente, esse movimento, então, ele, olha o que os caras andaram, né, eles foram de uma ponta a outra da cidade, isso num dia só, então, para vocês verem que o negócio foi forte, o negócio ali foi bem forte mesmo, havia esse temor aqui do que eles fossem fazer, e isso realmente, isso durante muito tempo ainda ecoou esse movimento ocorrido aqui na cidade de Salvador. Imagina se a moda pegasse, como a gente costuma dizer. Bom, turma, agora vamos seguindo aqui para esse último conflito, tá? Que é aquele que a gente conhece como a Revolta Farroupilha, né? Aquilo que a gente chama de Guerra dos Farrapos, né? A Guerra dos Farrapos, ou Revolta Farroupilha, ou Revolução Farroupilha, como vocês queiram chamar, né? Eu chamo de revolta porque, bom, turma, revolta, ela vai muito mais, deixa eu fechar aqui esse arquivo para não me atrapalhar aqui, a revolta, ela vai muito mais como o que realmente foi, porque, na verdade, a Farroupilha ela não chegou a propor uma mudança assim muito grande, né? Na verdade, o que acontece, turma? A Revolta dos Farrapos, ou Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, ela aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ela começou então em 1835 e ela ela chegou a alcançar até Santa Catarina, né? Então, no caso, o nosso movimento aqui conhecido, ele teve origem nos conflitos entre os poderosos estancieiros gaúchos e o governo central. Porque, bom, turma, a economia aqui da região, ela estava assentada na produção de bens para o mercado interno, abastecendo a região sudeste com charque, gado e couro. Bom, esse tipo de economia era predominante aqui no Rio Grande do Sul desde o período colonial, desde o século XVIII, quando assim, ó, lá no século XVIII, após as guerras guaraníticas, muito gado que era criado nas reduções, ele foi abandonado, e aí ele entrou em estado selvagem, e aí então vieram pessoas para cá para ocupar essa região e para capturar esse gado, domesticá-lo e criá-lo, para daí depois, né, no caso, dar esse prosseguimento aí que a gente tem. Bom, então o que acontece, né, turma? O Rio Grande do Sul, desde o século XVIII, a antiga capitania de São Pedro do Rio Grande, que é atualmente o nosso estado, ela baseava-se nessa questão do fornecimento de gado para o mercado interno. Então, o gado com charque, que é a carne salgada, a carne seca, a carne de sol, carne mumificada, que é o charque, o próprio gado vivo ou também o couro. E na pecuária da região, no caso, na criação de gado, se usava a mão de obra livre, havendo um número reduzido de escravos. Só que assim, ó, na criação de gado, usava-se mão de obra livre, mas na charqueada, que é o trabalho mais pesado, de você carnear o boi, de você salgar a carne, botar secar, cuidar, virar cada pouco, que é assim que funciona o processo da charqueada, isso era trabalho predominante de escravos, tá? Bom, os estancieiros gaúchos, lá no século XIX, o que acontece com os caras? Eles, após a independência do Brasil, essa realidade de exportação de gado, ela não se alterou de modo significativo, e a economia do Rio Grande ela continuava profundamente dependente da economia de açúcar e café, porque os fazendeiros, os fazendeiros especialmente lá do Vale do Paraíba, que é aquela região entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles compravam o charque produzido aqui na alimentação dos escravos. Carne seca era para alimentar escravos. E assim, ó, turma, o que acontece? Os estancieiros gaúchos, eles estavam descontentes com os altos preços cobrados sobre o charque, que encareciam o produto e favoreciam a concorrência dos artigos que vinham da Argentina e do Uruguai. Os estancieiros também reivindicavam maior autonomia política, o que incluía o direito de escolher o presidente da província. Então, é isso tudo o que está falando, né? Na verdade, o que acontece, né, turma? Para esses fazendeiros, então, como a gente fala, o acesso ao charque,
barato era importante. Então o governo central ele começou a baixar as tarifas alfandegárias para a entrada do charque argentino. Isso, claro, vai prejudicar os criadores aqui do sul do país. E aí, para compensar a arrecadação de impostos, o governo central optou por sobretaxar a importação de determinados insumos, como o sal, né, que é a matéria que você, é o insumo que você usa para conservar a carne. De modo que assim, ó, além de tudo, então já não bastava o charque do Uruguai e da Argentina ser mais barato, e ainda por cima os caras colocam mais imposto no sal. Isso, óbvio, né, vai levar os estancieiros daqui a reivindicar uma política de proteção tarifária sobre o charque platino. E que outra coisa, o charque que vinha da região do Prata, da Argentina e do Uruguai, ele era de melhor qualidade do que os charques produzidos aqui no nosso estado, né? Então, são justamente essas reivindicações sobre a questão do charque e sobre a questão do sal que vão dar origem aos conflitos conhecidos como Revolução Farroupilha, né, gente? Então, o que acontece? O movimento vai ter início no dia 20 de setembro de 1835, quando as tropas comandadas pelo rico estancieiro e militar Bento Gonçalves da Silva invadem Porto Alegre e depõem o presidente da província, certo? Mas a regência acaba nomeando outro presidente, que é o José Araújo Ribeiro. Esse José Araújo Ribeiro ele vai decidir enfrentar os rebeldes. E aí é o seguinte: esse José aí que está aparecendo, ele derrota os rebeldes em Porto Alegre. Tanto que, se vocês pegarem a bandeira do município de Porto Alegre, vai estar lá escrito no brasão: "Muito leal e valorosa Porto Alegre". Tá, leal a quem? Leal à coroa, não aos farroupilhas, certo? Então, o que vai acontecer? A regência, então, nomeia esse cara e, em 1836, já longe de Porto Alegre, os farrapos saem vitoriosos nos campos de batalha do Seival e proclamam a República do Piratini, ou República Rio-Grandense. Só que assim, turma, a república, a questão de proclamar uma república, não era consenso entre eles, entre os líderes. Alguns, na verdade, eles defendiam até mesmo monarquia naquele grupo. Mas depois, no final das contas, acabou se formando uma república. Em julho de 1839, comandados pelo italiano Giuseppe Garibaldi, aquele que eu falei anteriormente, que participou depois da unificação da Itália, ao lado de sua companheira Anita Garibaldi. Na verdade, a Anita, né, a Ana, ela era daqui de ela era dali de Santa Catarina, certo? Ele conheceu ela ali em Santa Catarina, durante os embates. Então, o Garibaldi e a sua companheira invadem Santa Catarina, ela já vivia lá, e proclamam a República Juliana, confederada à República Rio-Grandense. E ali diz, muitos escravos aderiram à Revolução com a promessa de que seriam libertados após o conflito. Prometeram para eles, mas no final foram tapeados. Diz ali, de olho na alforria, alguns negros fugiram das propriedades onde eram mantidos escravos para aderir à luta. Outros foram cedidos por senhores de terra que apoiavam a revolução. Já senhores contrários ao movimento podiam ter seus escravos capturados à força, como aconteceu nas charqueadas de Pelotas, na região sul do estado. Tem uma charqueada muito bonita lá, se vocês não conheceram, o dia que vocês puderem voltar a viajar mais seguro, Charqueada São João, lá em Pelotas, um lugar bem bonito, onde foi gravada aquela minissérie, aquela vez, A Casa das Sete Mulheres, onde foi gravada algumas cenas daquele filme O Tempo e o Vento, mais recente. É um lugar que vale a pena conhecer. Se vocês puderem, visitem lá um dia que der, que vale a pena. Bem, estima-se que em alguns momentos os lanceiros negros, como ficaram conhecidos esses soldados, tenham representado metade do exército rio-grandense. Em dezembro de 37, o africano José, de nação Angola, foi um destes homens. Em dezembro de 37, José foi preso e interrogado pelas autoridades imperiais em Porto Alegre, informando que quase toda a infantaria dos brancos já havia desertado e que naquele momento os combatentes seriam quase exclusivamente pretos, uns com armas e outros com lanças. Mas, certo? Apesar das promessas de que seriam alforriados, os escravos que participaram do movimento não foram libertados pela República Rio-Grandense.
Não foram, ou seja, foram iludidos, foram tapeados, mentiram para eles sobre essa promessa de liberdade. Tanto que no final da guerra, muitos líderes farroupilhas, como o Bento Gonçalves, ainda eram proprietários de escravos. Aliás, gurizada, essa questão dos escravos, para vocês terem uma ideia do que foi a cretinice de alguns líderes da farroupilha, muitos escravos eles eram negociados com o Uruguai, que ainda mantinha a escravidão naquele período, e esses escravos eram trocados por armas para abastecer o exército farrapo, o exército rio-grandense, que de farrapo, na verdade, farrapo, os farrapos, os esfarrapados, que nem a historiografia tradicional aqui costuma falar, eram os soldados rasos, ou os negros que andavam maltrapilhos, porque as lideranças andavam toda bem arrumada, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Onofre Pires, Antônio de Souza Neto, outros personagens aí que a gente costuma endeusar assim aqui no nosso estado. Eles andavam bem vestidos, tá? Ali quando fala que Bento Gonçalves ainda era proprietário de escravos, para vocês verem como é a hipocrisia, a historiografia tradicional do estado, a mitologia, fala que o Bento Gonçalves ele morreu pobre, morreu na miséria, pouco tempo depois da Revolução Farroupilha. Uma ova, gurizada. Bento Gonçalves, quando morreu, deixou no seu testamento 53 escravos de herança. Isso é ser pobre e miserável? Uma ova. Não é. Tá? Então, iludir os caras, dizendo, se vocês lutarem com a gente, vocês vão ser libertados. E depois não cumpriram. E tem mais um episódio que eu quero comentar aqui com vocês, aqui falando sobre essa derrota dos farrapos. Sim, gurizada, a farroupilha foi derrotada. A gente fez feriado por uma guerra que nós perdemos. É só aqui no Rio Grande do Sul e São Paulo, no 9 de julho, que se comemora uma guerra que se perdeu. Bom, em 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque, né? O Lima e Silva, na época, ele havia sido condecorado Barão de Caxias, né? O Lima e Silva é aquele cara, só para comentar aqui para vocês, é aquele cara que o barão, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, ele foi designado para derrotar, para massacrar aquele movimento lá no Maranhão de pobres e miseráveis conhecido como balaiada. Eu já comentei isso aqui com vocês na semana passada, até já havia comentado aqui um pouco sobre isso, certo? Mas o que acontece? O Lima e Silva é nomeado pelo governo imperial presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, certo? A fim de derrotar os farrapos, Caxias dificultou o escoamento de seus produtos para a fronteira, uma vez que os rebeldes controlavam grande parte do interior, mas não tinham acesso ao mar. Além disso, o presidente da província soube explorar as divergências políticas entre as lideranças do movimento, aproximando-se dos estancieiros mais moderados e isolando os republicanos mais radicais. Então, em fevereiro de 1845, o governo imperial derrotou o movimento. Na verdade, assim, ó, turma, que quando a gente fala da Revolução Farroupilha, né, quando a gente fala aqui, ó, desse episódio, a gente tem não foi 10 anos ininterruptos de guerra. Teve vários períodos ali nesses 10 anos de trégua. Teve algumas tréguas aqui nesses 10 anos. E outra coisa, esse conflito ele não ocorreu em todo o estado. Esse conflito, se você quer mesmo pegar as áreas que aconteceram, pega do Alegrete até a região sul do estado, Pelotas, Porto Alegre e depois pelo litoral chega a Santa Catarina. Certo? Essa região aqui onde a gente vive, essa região aqui tudo era mato naquele período. Era uma região que havia sido, essa região que a gente vive hoje era uma região que havia sido abandonada depois das guerras guaraníticas, né, daqueles conflitos jesuíticos ali. Essa é uma região que não existia no mapa, né? Então não foi um conflito de todo o estado, não foi um conflito de todo o povo gaúcho, porque o povo gaúcho, na verdade, essa ideia de povo gaúcho, gente, isso é uma construção que se fez no pós-Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Essa é uma coisa assim, muito idealizada, certo? Bom, e ali diz o seguinte, ó, diferente do que aconteceu com os cabanos e os malês, e também com a balaiada,
certo? Esses 3 movimentos liderados ou por escravos ou por gente bem miserável, o governo negociou a paz com os rebeldes. Afinal, eram ricos estancieiros? Não. Nessa negociação se estabeleceu a anistia, o perdão, ou seja, aos rebeldes, o direito de escolher o presidente da província e o benefício da comercialização na comercialização do charque importado, já que o governo optou por elevar os impostos para os produtos similares que vinham da região do Rio da Prata. Tomaram uma coça na guerra, né? Mas depois chegaram a um acordo, porque, bom, gente, negociar com gente que tem posse é bem mais fácil do que tu negociar com gente miserável, né? Gente miserável aqui no Brasil, você sabe o que se faz. O pau come, a bala come, como diria aquela canção famosa, né? É tiro, porrada e bomba, como diz assim. Bom, em relação aos escravos, bom, aqui é um ponto que eu deixei para o final aqui para comentar com vocês. Em relação aos escravos que lutaram na Revolução, acredita-se que alguns conseguiram fugir para o Uruguai, onde formaram quilombos. No Uruguai até vai, certo? Enquanto muitos outros permaneceram na condição de escravos. Alguns lanceiros chegaram a ser encaminhados para o Rio de Janeiro como libertos, mas não se sabe se eles de fato conquistaram a liberdade ao chegar à cidade. Isso é meio lorota, gurizada. Tem um episódio muito conhecido, que depois eu quero mandar um material para vocês, que é um episódio que, um pouco antes da guerra acabar, o Davi Canabarro, que era o branco, líder do Corpo dos Lanceiros Negros, ele faz um acordo com o Caxias para desarmar os soldados negros numa região ali no sul do estado conhecida como Porongos. E aí o que ele faz? Desarma os negros, deixa o acampamento dos negros isolado dos brancos, e aí de noite as tropas do Caxias atacam o acampamento dos lanceiros negros. É aquilo que a historiografia do MTG chama de surpresa de Porongos, mas surpresa uma ova, foi traição, certo? Há registro disso, certo? Há registro do que fizeram com eles, né? Há registros, há cartas, há documentação muito fidedigna, confirmando que os negros eles foram desarmados para serem mortos, e aqueles que sobreviveram depois foram levados para o Rio de Janeiro, e lá não conquistaram a liberdade coisa nenhuma, viraram escravos do Estado, prestando serviços para a coroa imperial brasileira até o final da vida. Então não é à toa, né, que a gente canta no nosso hino: o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Quem não tem virtude é os... Vocês sabem muito bem quem, né, para nós não falar aqui no caso. Então, sim, gente, foi um negócio que, por esse lado, tem que ser desmistificado. Não vou entrar aqui na discussão cultural, aqui da questão do gaúcho, que também é uma construção, é uma mitificação, é uma tradição inventada, mas nesse ponto da guerra, sim, certo? Há muita coisa que é colocado para debaixo do tapete, porque para não estragar a nossa história bonita, cheia de façanhas, certo? Tem vários materiais aí, tem vários livros que eu poderia citar para vocês, tem vários lances assim, tem vários lances bem... acho que eu vou ter que tomar um Dramin depois de assistir, depois de comentar isso com vocês, porque são coisas que me deixam meio enojados aqui, não é? Até a Amy não gosta de falar muito disso, né? Quando eu gosto de falar disso. Bom, o fato é que tem uma publicação, depois eu posso mandar para vocês uma publicação, um livro, que fala sobre essa questão do que aconteceu com os negros farrapos durante e depois da Revolução Farroupilha. É um livro que eu comprei faz uns anos, é um livro que a versão física dá umas 300 e poucas páginas, e aí eu li esse livro, o nome do livro é História Regional da Infâmia. Esse livro eu consegui ler ele em 5 dias, de tão bom que era. Quando a leitura é boa, a gente consegue dar uma empolgada aqui, tá? Bom,